Olá, de volta. Esperamos que agora a conexão esteja ok. Então, amigos, estávamos dizendo da necessidade de percebermos toda a história bíblica como sendo uma sequência interior de acontecimentos e não simplesmente uma leitura dogmática daquilo que muitas vezes é aceito até sem questionamento, né? Então, nós vamos seguir um roteiro, já que o assunto é muito extenso, e na parte de hoje nós vamos falar basicamente a respeito de como a primeira parte dessa nossa apresentação vai nos conectar com a nossa própria busca espiritual, ok? E amanhã nós vamos falar a respeito da maturidade desse processo da busca espiritual e como que isso traz conexão com nós mesmos, ok? Então, é claro, amigos, que nós não queremos entrar em confronto com nenhuma linha de interpretação desse livro tão maravilhoso que é a Bíblia. É claro, nós não nos arvoramos um domínio completo desse tema que é tão extenso quanto a própria vida espiritual da humanidade, né, da qual ela é um testemunho. Existem linhas de interpretação dogmática da Bíblia e para aqueles que precisam de dogmas, a Bíblia pode ser lida dogmaticamente. Não é esse o nosso caso, né? Nós dizíamos que nós vamos nos aproximar desse livro de uma maneira gnóstica, ou seja, buscando compreender dentro de nós mesmos, interpretar tudo que nós vamos ler ou perceber da Bíblia como sendo acontecimentos internos que ou estão ou deverão acontecer em nós mesmos, ok? Então, tudo que nós falarmos aqui deverá ser percebido como estados de consciência, como um estado que está acontecendo em nós. E, portanto, todas as personagens bíblicas, todos os eventos bíblicos podem, com maior ou menor dificuldade, claro, ser associados à nossa própria busca espiritual. E dessa forma nós fugimos dessa interpretação puramente histórica, tá ok? Então, considerando que a realidade humana é totalmente distinta, ou seja, os 7, 8 bilhões de seres humanos têm cada um uma característica e um grau de maturidade espiritual, e sendo a Bíblia basicamente a história de uma caminhada espiritual, é claro que se os 7 ou 8 bilhões de seres humanos lerem a Bíblia, eles vão ter uma visão completamente diferente uma da outra, né? Se nós buscarmos interiorizar essa leitura, né? E aí nós estamos falando que essa leitura é uma leitura pessoal, ou seja, aquilo que são os eventos da saga bíblica se referem à minha trajetória de transformação espiritual e a sua. E é por isso que, então, essa leitura é tão distinta uma da outra. Ok? Muito bem. Obviamente, nós não vamos negar em nada, nem uma vírgula, aquilo que é dito ser a leitura histórica da Bíblia, tá? A percepção espiritual como acontecimento interno em nós não contradiz, não entra em conflito com a leitura histórica, ok? Não, aqui o nosso objetivo não é entrar em debate, não é atacar nenhuma outra linha de interpretação desse livro, mas é simplesmente acrescentar aquilo que a Escola da Rosa Cruz Áurea percebe a respeito desse livro. Okay? Por que nós trouxemos esse livro? Porque para o homem ocidental que busca a verdade, e aqui, amigos, nós estamos falando para buscadores da verdade, não é? Para aqueles que buscam o Espírito, ela é o retrato fiel da trajetória que vai nos levar da nossa inocência de alma à nossa maturidade e autonomia viva na convivência com o Espírito. E é óbvio que ela não é a única referência, ela é uma referência forte para nós
seres humanos ocidentais. Mas, se formos da Índia, é o Mahabharata que é o grande compêndio espiritual, né? Dentro do Mahabharata está lá, por exemplo, Bhagavad Gita. Se nós formos na China, por exemplo, é o Tao Te Ching. Se formos aqui no Brasil, os Tupis-Guaranis têm, né, a sua linha de estrutura filosófica e assim por diante. Ou seja, cada povo tem um ponto de apoio no qual o caminho da transformação espiritual é trazido de uma forma bastante consistente. E a Bíblia é exatamente isso. Então, para nós, seres humanos ocidentais, nós vamos usar a Bíblia como sendo esse nosso ponto de apoio. Tá? Então, quando olhamos a Bíblia, percebemos dois grandes blocos. E esses dois grandes blocos correspondem com a nossa própria jornada espiritual. Nós vemos o Velho Testamento e o Novo Testamento. Como que nós percebemos isso? Quando nós nos colocamos no caminho da busca espiritual, nós partimos de uma realidade que é puramente natural. Nós partimos de um estado de ser em que, por exemplo, se somos criticados, criticamos de volta. Se somos atacados, nós atacamos de volta. Não é essa a história da imaturidade da consciência, né? Então, nós dizemos que é essa lei de talião, olho por olho e dente por dente, que nós temos a história nossa própria contada no Velho Testamento. Mas chega um momento em que nós nos colocamos em busca do Espírito. Nós somos premidos por respostas. Quem eu sou? De onde eu vim? Qual o meu destino? E assim por diante. E aí, então, a consciência humana começa a se colocar num ponto que, comparado com a lei do olho por olho, dente por dente, começa a entrar em outro esquema, em outro nível de maturidade. E é aí que nós começamos, então, a fazer uma passagem entre aquilo que nós chamamos de Velho Testamento, que é o peregrinar pelo deserto, que são as guerras, que são as lutas, que são as trajetórias, é o ser aprisionado aqui, enfim, tudo aquilo que o Velho Testamento traz, e nós começamos a nos aproximar de um caminho que realmente leva a uma ascensão espiritual, uma transformação interna, que nós chamamos de Novo Testamento. Tá? Tudo isso são estados que muitas vezes se contrapõem na nossa própria realidade tão conflituosa. Então, sejamos sinceros, quando nós estamos no trânsito, acontece um problema inesperado que nos pega de surpresa, muitas vezes nós reagimos. Nós não reagimos como se estivéssemos no Velho Testamento, mas pode ser que um segundo depois nós falamos, puxa vida, mas aquela pessoa podia estar assim, estava assim, tinha uma criança, enfim, nós pulamos imediatamente para o Novo Testamento, ou seja, nós temos compreensão e maturidade espiritual para compreender e fazer a transição dentro do nosso próprio sistema de consciência de uma postura muito dura, muito arraigada, mas também, ao mesmo tempo, conectada com uma percepção mais ampla da vida. Okay? O peregrinar, nesse caminho que nos leva da dureza da consciência, a bestialidade da consciência humana que briga, que mata, que faz isso, para a consciência do amor, do velho para o novo, é longo. É tão longo quanto a história humana. Mas o peregrinar do Novo Testamento não é curto também, porque não é simples você ganhar uma maturidade em 1 ano, 2 anos, 30 anos, como é a cronologia do Novo Testamento, do nascimento do Messias até a sua morte na cruz. Então, todos esses dois caminhos, embora com simbologias distintas, indicam um mesmo e longo caminho de transformação da consciência. Ok? Então,
com essa primeira parte, nós contextualizamos que essas duas partes da Bíblia se referem a nós mesmos, tá ok? Então agora vamos entrar um pouquinho naquilo que faz a ponte entre esses dois caminhos, ou seja, o que em nós é aquilo que vai fazer a transição entre a minha fase de ser humano que busca o Espírito no caminho do Velho Testamento, também para a minha própria postura com os pés no caminho do Novo Testamento. Ok? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, compreender essa convivência. Nós precisamos nos aceitar como sendo seres duais, que não são perfeitos e que precisam se aceitar como são, para que nós não tenhamos uma visão idílica de que nós vamos colocar os pés em 2 segundos no caminho da transformação espiritual. Ok? Nós precisamos ser honestos conosco mesmos e encarar com certeza essa luta tão difícil que é vencer a dificuldade, a barreira da consciência humana. Então, essa ponte que leva do velho para o novo em nós é simbolizada, vamos pegar essa ponte exatamente, por 3 elementos principais. O primeiro deles é o centro da criação humana, da alma humana, que nós chamamos a cabeça. Na transição do velho para o novo, esse centro de consciência é chamado de Zacarias. E o centro da consciência astral ou emocional é chamado de Isabel. Então, Zacarias, a percepção racional, Isabel, a percepção emocional, formam um casal. Porque não é assim que nós somos. Nós pensamos e sentimos e pensamos, e tem também um outro elemento que é nós agimos, né? Então, Zacarias e Isabel, nessa transição entre o velho estado de ser e o novo, podem ser considerados como idosos. E assim é dito no relato que eles são estéreis, ou seja, eles não produzem mais filhos. Por quê? Porque o ser humano, quando busca a libertação, quando ele se coloca no caminho da busca espiritual, é como se ele, encarando a vida natural, ele fosse estéril. Ele não produz aquilo que um ser humano que está totalmente mergulhado na vida produz. É claro que essa pessoa cumpre os seus deveres, é um bom cidadão, é um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, enfim. Ele faz tudo o que é preciso. Mas ele chega num limite, que é o limite de perceber que a vida precisa ter algo, que deve existir algo diferente. E é por isso que, simbolicamente, a cabeça e o coração humanos, Zacarias e Isabel, se tornam estéreis. E quando eles chegam nesse limite, e o final do Velho Testamento, o que fala? Fala que virá um Messias, um Salvador. Mas o Messias e o Salvador, eles só são apontados no Velho. A própria figura de Zacarias, cabeça, e Isabel, coração, acontece no Novo Testamento. Não acontece no Velho. Então, no Novo, já tem a indicação de que desse casal deve surgir um estado de consciência novo. Esse estado de consciência novo é João. Então, vejamos, vamos esquecer as figuras simbólicas, históricas de Zacarias e Isabel. Vamos trazer isso para nós mesmos. Do ponto de vista da busca espiritual, nós podemos ter 12 anos, 15 anos,
80 anos, não importa a idade cronológica. O fato é que aquele ser que desde jovem busca uma resposta, do ponto de vista da maturidade espiritual, ele pode ser considerado um velho. E é esse o estado de Zacarias e Isabel. E é essa dupla que gera um novo estado de consciência que torna tudo completamente diferente, que é João. Compara isso com o que acontece na sua vida. Você que busca espiritualidade, você é totalmente compreendido no seu meio? As pessoas aceitam a sua busca espiritual com a mesma naturalidade com que você aceita? Na sua família, eventualmente. Pode ser que a sua família seja uma família normal, não tenha muita gente preocupada com a espiritualidade, com nada disso. E só você se preocupa. É como se você fosse um João dentro daquela família. Não que o Velho Testamento seja ruim, eles estejam condenados porque eles não buscam espiritualidade, nada disso. Mas é que, para você, o seu estado de consciência é diferente. Você é uma pessoa que está, ao buscar a espiritualidade, como se fosse um João. E é esse João que vai dar os primeiros passos para o encontro com um novo estado de consciência, que nós chamamos de estado de consciência de Jesus. Ok? Então, quando nós falamos da cabeça e do coração, como nessa transição entre a vida comum e a busca pelo Espírito, nós falamos de Zacarias, Isabel, João. Quando esse estado começa a entrar na maturidade, com 5 meses, Zacarias e Isabel, na verdade, depois de 5 meses da gravidez de Isabel, ou seja, depois que o coração espiritual humano começou a gestar em si o germe da busca espiritual, 5 meses depois, uma prima de Isabel, que é Maria, recebe a notícia de que ela se tornaria grávida. Ela geraria também uma criança. Então vamos lá. Por que Maria e Isabel são primas? Porque elas se referem à mesma capacidade orgânica espiritual do ser humano. É o coração espiritual. Então o coração espiritual humano se manifesta como um ser natural, como Isabel, mas depois de 5 meses. E por que 5? Porque 5 é o número da alma. Então, quando a alma humana amadurece, depois de, simbolicamente, 5 meses de gestação, amigos, não vamos entender isso literalmente, né? Lembre-se do que falamos no início. Nada do que está na Bíblia precisa ser interpretado, ou deve, né? Que nós precisamos ser cuidadosos com as palavras, porque existem linhas que afirmam que tudo aquilo é literal. Tudo bem, aqui nós estamos com outro enfoque. Então, nesse outro enfoque, 5 meses depois do nascimento desse impulso da busca, ou seja, depois que a alma humana se transforma, daí o número 5, no mês seguinte, vai nascer Jesus. Jesus é um outro estado de consciência. Mas essa ponte entre o velho e o novo, ela é tão surpreendente que mesmo para a consciência anterior, que é a consciência da busca, que é Zacarias e Isabel, muitas vezes é incompreensível. Então, a força do Espírito universal
que toca o coração espiritual do ser humano. Toca Isabel. Anuncia a Isabel que ela vai ficar grávida. Não é compreendida pela cabeça. Zacarias precisa então ficar mudo, para que ele não interfira em um processo de crescimento que está acontecendo no interior. Não significa que nós vamos ficar mudos, porque se fosse isso nós não estaríamos nem fazendo essa live aqui hoje, não é? Não significa que nós não vamos conversar, não é nada disso. Isso significa que o nascimento dessa consciência é algo tão interno que a cabeça percebe, assim como Zacarias historicamente percebeu Isabel grávida, mas a gravidez, o desenvolvimento dessa consciência espiritual não é produto da mente, é produto da intuição do coração. Por isso Zacarias precisa ficar mudo. Essa dicotomia cabeça-coração acontece ao longo da história como um todo, da história bíblica. Ela se repete, então, Zacarias e Isabel, José e Maria. Então, a compreensão intelectual humana numa fase de maturidade é chamada de Zacarias. Na fase seguinte, quando ela se torna, essa alma humana, se torna uma buscadora da verdade, a buscadora do espírito, essa faculdade criadora da alma humana passa a ser chamada de José. Então, em nós, se nós olharmos para o nosso passado da busca espiritual, nós vamos ver claramente nos tornando idosos, ou seja, amadurecendo, batendo aqui, vamos ali em outro lugar, vamos numa linha de pesquisa, entramos por um movimento, compramos um livro, seguimos um mestre, fazemos uma dieta, fazemos postura, recitamos mantra, vamos em pedras, em incensos, vamos em mantras, batemos em milhares de portas. E muitas vezes estamos com... não temos frutos, o que é simbolizado pela esterilidade de Zacarias e Isabel. Quando chega esse ponto e nasce um novo estado de busca, nós falamos que internamente nasceu uma nova faculdade mental e emocional, que é José e Maria. E é esse novo casal, ou seja, essa nova faculdade, que está do outro lado da ponte, a alma cerebral e a alma emocional, que vai nascer um novo estado de consciência, que é a consciência de Jesus. Ou seja, Zacarias, Isabel, João, José, Maria e Jesus são expressões de um mesmo centro de alma humana, cabeça, coração e o seu fruto. Mas, e isso vocês podem perceber, logo que você põe os pés no caminho da busca espiritual, muita coisa começa a acontecer para te distrair. E o que isso significa dentro da saga bíblica? Lá é mostrado que Herodes, que é o rei, ele manda matar todas as crianças. Como ele não percebe exatamente quem é quem, porque o estado Herodes é a soma de todo o resultado egóico que está em nós. Então imagine que nas suas incontáveis encarnações tenha surgido um estado dominante, que nós poderíamos chamar de ego, que nós poderíamos chamar de consciência aural,
nós poderemos chamar de eu superior, poderemos dar que nome que fosse, mas é como se fosse a marca registrada sua e minha de toda a longa história. Essa longa história se rebela contra o nascimento de um novo princípio de consciência. Então manda fazer um censo, ou seja, vamos contar quem está aqui dentro do meu domínio? Eu, rei ego. E aí eu mando buscar quem é esse princípio que eu não conheço, não consigo perceber. Então, José e Maria, o que fazem? Eles fogem para a não reação que é simbolizado como sendo o Egito. Então eles não reagem, eles não lutam contra Herodes, eles não lutam contra o sistema dominante do ego humano. Eles fogem. E ao fugir, a criança, ou seja, um novo estado de consciência no próprio interior do coração espiritual humano começa a se desenvolver. E aí, essas duas consciências vão andando passo a passo. João vai crescendo e Jesus vai crescendo, mas eles vão crescendo separadamente. E João percebe que ele precisa endireitar os caminhos, porque ele sabe que vem ele sabe que vem uma outra consciência, ele sabe que vem um outro estado de consciência, que ele não conhece ainda, que ele não percebe, mas que ele intui. Não é assim que acontece com a gente? Não é exatamente essa a nossa história? Nós sabemos exatamente o que é ter um encontro com a eternidade? Nós sabemos exatamente o que é ser imortal? Nós sabemos exatamente o que é ter a ubiquidade em nós? Se nós formos sinceros, a não ser que nós estejamos nesses estados, nós vamos dizer que nós não sabemos. Mas nós não intuímos que isso tudo existe. Ao intuir, isso significa que a presença de todos esses elementos já está potencialmente em nós. É como se o nosso estado de consciência joanino intuísse que tem um estado de consciência mais amplo, mais elevado, mais sublime. João, em nós, intui que Jesus em nós está presente, embora ele não saiba, embora ele não perceba. Mas ele tem uma certeza que ninguém pode tirar dele. E é por isso que João faz tudo o que é preciso fazer para endireitar tudo o que precisa ser endireitado, para que esse novo estado de consciência venha a se tornar maduro. E é exatamente por isso que a consciência João é prima da consciência de Jesus, porque é um que vai levar para o outro. Ok? Muito bem. Mas vai chegar um momento em que João, depois de tanto peregrinar, depois de tanto pregar no deserto da própria consciência humana, não é ir para a praça e pregar. Quem faz isso, que o faça. Aqui nós estamos falando do pregar e do endireitar as veredas dentro do próprio reino interior. Depois que a consciência João percebe tudo o que precisa ser feito, percebe toda a dificuldade da própria vida, esse ser humano vai chegar um momento em que aquilo que separa essas duas realidades vai se tornar uma ponte cada vez mais estreita, até que a consciência João veja a consciência Jesus. Mas aqui, amigos, tem um detalhe. O que separa os dois é o Rio Jordão. O Rio Jordão é o sangue. O sangue significa que o meu estado físico,
o meu estado etérico, o meu estado astral e o meu estado mental precisam ser purificados. Porque é somente quando João vai se aproximando pelo seu esforço de purificação, que o outro estado de consciência, que é o estado de consciência Jesus, se aproxima de João. Amigos, aqui tem uma sutileza que, se nós não prestarmos atenção, nós vamos fazer a aposta no cavalo errado e vamos perder a corrida. Não é João que encontra Jesus. É Jesus que vai ao encontro de João. Isso significa o seguinte: o limite da consciência, nascida do tempo e do espaço, quando chega no seu ponto máximo, e é por isso que é dito, João é o maior dos nascidos de mulher. Ele chega no limite e o estado de consciência da eternidade é que deve se aproximar da consciência espaço-temporal. Porque a consciência espaço-temporal, que é a consciência João, já chegou no seu limite. As duas consciências foram nascendo juntas, mas uma é do tempo e do espaço. É essa consciência que nós temos. É essa consciência que nos leva a buscar. Mas não é essa consciência que entra no reino dos céus, porque ela é do tempo e do espaço. Então, a consciência Jesus, que é um novo estado de consciência, nascido dos dois mesmos elementos, lembram-se que nós falamos no começo, os pais de João, Zacarias e Isabel, a consciência mental, a consciência astral ou emocional, geram João, uma consciência do tempo e do espaço, o mesmo centro cerebral, quando transformado pela própria busca espiritual, pelo peregrinar no deserto interior da própria vida. José e Maria, que geram Jesus, que é um outro estado de consciência, primo do estado de consciência João. Esses dois vão se aproximando, um chega no seu limite, estaciona, que é a consciência João, e outro, que é a consciência divina, vai se aproximando paulatinamente da consciência do tempo e do espaço. E chega um momento que a barreira da densidade etérica, astral, mental, que estabelece o tom vibratório da alma humana, é ultrapassado. E Jesus encontra com João. E é nesse encontro que em algum momento da nossa vida deverá acontecer, que a consciência do tempo e do espaço vê, literalmente, a consciência da eternidade. E é aí que essa consciência do tempo e do espaço se rende à consciência divina, à consciência eterna, à consciência superior. E é por isso que João é um batista, é por isso que ele batiza, porque ele reconhece a grandeza de um outro estado de consciência que está dentro dele mesmo. O ser humano é, ao mesmo tempo, o teatro, o palco e os atores dessa grande peça, que se chama busca espiritual. E é por isso que em nós tudo isso está acontecendo. Muito bem. Enquanto a consciência João estava crescendo, ela não via a consciência Jesus. Mas é só quando esse encontro acontece e que há o reconhecimento é que João realmente
pode falar aquilo que em um determinado momento ele fala. Aquele que vem depois de mim é muito maior do que eu sou, apesar de João ser o maior estado de consciência possível que um ser humano possa alcançar. Um ser humano na sua estatura espaço-temporal. Muito bem. Então, chega um momento, e esse momento ele é muito significativo. Por quê? Porque João é decapitado. Isso significa que esse estado de consciência, ele tem a sua cabeça colocada numa bandeja. Simbolicamente, a bandeja é o símbolo de um campo astral. Então, a consciência humana do espaço e do tempo declina num novo campo astral, que é o campo astral que é criado pela consciência superior. Amigos, tudo isso está dentro de nós. Vejam como é completamente diferente nós tratarmos todos esses eventos como sendo possibilidades de transformação interior, espiritual, dentro de nós mesmos. Nós continuamos respeitando a visão histórica, dogmática, porque para muitos o dogma é necessário. E a Bíblia, lida dogmaticamente, pode ser um bálsamo para essas pessoas. Mas a Bíblia, lida existencialmente, ela toma outro sabor. Ela se torna viva, porque ela começa a explicar aquilo que está acontecendo dentro de nós mesmos. Porque, se nós lermos literalmente, nós vamos achar uma série de contradições. Então, tendo esses dois estados de consciência se encontrado, se reconhecido, a consciência cerebral, natural, mortal, reconhecido o seu próprio primo, que é uma consciência da eternidade, que nasceu dos mesmos elementos que estão no ser humano. A consciência cerebral, por um lado natural, por outro lado transformada, a consciência emocional, por um lado natural, mortal, por outro lado imortal. Desses mesmos elementos nascem dois estados de consciência que se encontram e que um deles, o natural, precisa se render ao imortal. E é aí que a cabeça de João é levada num prato. E ela é, então, entregue, prato, símbolo de um novo campo astral. E é aí que a consciência da eternidade começa, depois de batizada, começa um caminho longo, que não pode ser percebido apenas literalmente como tendo 30 anos. Ele precisa ter um caminho que é o caminho da maturidade. E é aí que essa consciência, Jesus, vai seguir o seu processo de reconstrução da realidade humana. Vamos voltar, então, no começo da nossa história. Existem seres humanos que buscam o espírito. Nós somos esses seres humanos. Você que está aqui hoje é um ser humano que busca a espiritualidade. Você quer respostas para as perguntas fundamentais. Quem eu sou, de onde eu vim, qual o meu destino, que papel eu tenho na criação e assim por diante. Isso são perguntas de João. As respostas estão na sua consciência prima, dentro de você, que é a consciência de Jesus. Mas, para isso, essa própria consciência precisa fazer uma série de transformações
em si mesmo, no seu próprio mundo interior. E é aí que ela vai encontrar estados do ser humano que, do ponto de vista da eternidade, são mudos, ou seja, não conseguem se expressar na linguagem da eternidade. São cegos, não conseguem ver o mundo da eternidade. Igual eu vejo esse celular que está aqui na minha frente, eu não consigo ver o mundo da eternidade. O que é a vida? Quais são as criaturas? Como que acontece a vida no campo da eternidade? Nós precisamos revelar, abrir esses sentidos. E é por isso que a consciência Jesus retira a cegueira de elementos internos que não percebem Jesus. Aquele elemento que volta a ver, vê Jesus. Vê a força da eternidade. Vê a realidade da eternidade. Por isso estava cego. Um estado, uma potencialidade nossa não consegue se movimentar no campo da eternidade. Na quinta dimensão, na sexta dimensão, e é por isso que ela volta a andar, porque ela estava paralítica. Ou seja, esse caminho esse caminho da realização dos milagres acontece em nosso próprio interior. E é no nosso interior que esse novo estado de consciência vai curando aquilo que está dentro de nós mesmos. Ou seja, do encontro, do peregrinar no deserto, ao nascimento de João, ao nascimento 5 meses depois, que é a maturidade da alma, da nova consciência, Jesus, é que nasce então a consciência da eternidade, que vai curar tudo que está lá dentro. Tudo que está dentro da própria realidade humana. E é, então, aí que todos esses milagres passam, então, a ter um processo que vai levar para o terceiro elemento dessa história, que é o elemento Cristo. Falamos de João, o caminho longo do início da busca espiritual. Falamos de Jesus, a consciência da eternidade em seu estágio inicial, que é aquela que vai realizar uma série de mudanças no mundo interno. E é preciso falar, então, de um terceiro estado, que é o estado de consciência crístico. Mas nós vamos falar disso amanhã, tá ok? Então hoje, o tema que nós queríamos abordar é essa ponte. Amanhã é como se nós já estivéssemos em cima da ponte, e aí nós vamos explorar outros elementos desse livro tão fascinante que é a Bíblia. Obviamente, não numa visão dogmática, como nós dissemos, mas numa tentativa de perceber verdadeiramente aquilo que está dentro de nós. Tá ok? Amigos, então é isso. Nós temos muito assunto para amanhã. Tá ok? Tem uma série de acontecimentos, transformações e assim por diante, que nós gostaríamos de conversar com vocês, para que nós pudéssemos ter uma ideia minimamente inicial do que é o processo de transformação da alma humana, do espírito humano. E nós trouxemos esse tema porque ele ilustra muito bem tudo isso. Ok?
Bem, amigos, o que nós tínhamos para falar é isso. Se tiver alguma dúvida que vocês queiram colocar, vocês podem colocar aqui no bate-papo, que nós vamos tentar responder aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ver se tem alguma questão. Muitos agradecimentos. Vamos ver. O que seria o trecho que cita que João comia gafanhotos no deserto? Então, Maicon, imagine que você está na sua busca espiritual. Imagine-se você batendo em muitas portas, buscando respostas para as suas dúvidas existenciais. Você recebeu todas as respostas? Você está satisfeito? Ou você ainda tem fome? Não é como se você estivesse no seu próprio deserto existencial e você não tem o que comer. Do ponto de vista da sua fome espiritual, o que você tem são insetos, até que você descubra dentro de você, isso a gente vai falar amanhã, a transformação dos alimentos. Porque aí sim, quando você transforma os seus alimentos etéricos e astrais, vem aquele trecho que nós vamos, aliás, já estamos até comentando, que é o trecho em que a multidão, ou seja, toda a demanda interna, passa a ser alimentada não por gafanhoto mais, mas por uma alimentação que realmente satisfaz a fome espiritual. Tá ok? Eu não sei exatamente onde que trecho é esse que João comia gafanhotos no deserto, tá? Eu não sou expert em Bíblia, não me pergunte onde que está. Se está no livro tal, não vou saber. Aqui o nosso propósito não é entrar no detalhe. Mas em qual versículo? Não é isso. Tá? Tem gente que tem isso de cor. Tá? Não é o nosso caso aqui. A nossa ideia aqui é ter uma visão geral, exemplificando o que está lá, descrito nesse livro, que é basicamente um processo que está aqui. Tá? Então, essa analogia do Maicon, assim, na aridez da sua busca espiritual, no seu deserto, ele possivelmente está se alimentando de gafanhotos até que ele encontre o alimento que realmente vai matar a sua fome e vai matar a sua sede espiritual. Ok? Mauro, tem alguma literatura que explica esse tema que eu possa comprar? Mauro, eu vou sugerir que você entre numa página da Rosa Cruz Áurea, que é rosacruzaurea.org.br/contato, faça a sua inscrição, deixe essa sua pergunta lá, porque lá tem várias maneiras de você entrar em contato que nós vamos te indicar. O que nós estamos fazendo aqui, Mauro, na verdade, é juntando uma série de conhecimentos que muitas vezes estão dispersos na própria literatura da escola, da Rosa Cruz Áurea. Tá? Então, o nosso esforço aqui é juntar como se fosse assim, essas pérolas que estão perdidas aí e que, em um determinado momento, quando compreendidas do ponto de vista de esquemas internos de transformação, podem ser percebidas de uma maneira mais consolidada, tá?
mas entre em contato conosco que nós vamos indicar alguns livros que têm trechos em que muito do que nós falamos aqui vai estar descrito lá, ok? Gostaria do livro desse simbolismo. Vivian, procure estudar dentro de você. Tudo isso que nós falamos aqui está dentro de você. Se você olhar para a sua busca espiritual, Vivian, você vai ver João, você vai ver o deserto, você vai ver, enfim, esses elementos todos vão estar dentro de vocês, tá? Então, o melhor livro é o seu próprio livro interno, é a sua própria consciência, tá? É nele que você vai encontrar a realidade de todo esse simbolismo, ok? Vamos ver. Tem um comentário aqui muito interessante. Gostaria de saber também se todas as histórias aconteceram de verdade, do Gibson e da Cristiana. Vocês buscam as respostas fundamentais para a vida? Vocês têm sede de encontrar a verdade? Vocês têm uma sede, uma carência espiritual, que a vida, por melhor que seja, não dá respostas? Então vocês são os próprios personagens dessa história. Vocês estão vivendo tudo isso. E aí vocês podem passar do estado daqueles que só acreditam para o estado que estão vendo em vocês mesmos, tudo isso acontecendo. A transformação da consciência, a transformação dos elementos internos, tudo isso está dentro de nós. Amigos, nós não estamos querendo aqui, com essa live, dizer que a partir de agora vocês devem buscar na Bíblia todas as respostas. Aquilo ali é um guia, vamos dizer assim, para aquilo que acontece no nosso próprio interior. O livro dos livros que nós devemos seguir é o nosso próprio livro da nossa própria consciência. É isso. Se vocês gostam de seguir, é o Tao Te Ching, se é o Kybalion, se é o Livro dos Mortos, se é, enfim, o Bhagavad Gita, seja que livro, se a base da sua estrutura de busca espiritual é um outro livro, não tem importância, porque os elementos centrais, eles são basicamente os mesmos. Existe uma vida presa na matéria, existe uma vida na imensidão da eternidade. O que todos esses livros mostram é exatamente o mesmo caminho. Sair do tempo e do espaço e caminhar para a eternidade. É isso. A Bíblia é simplesmente mais um desses livros que ao longo da história da humanidade foi trazida como sendo um apoio para nós. Mas aqui nós não estamos dizendo que nós apenas seguimos a Bíblia. Não, aqui o objetivo é simplesmente abrir, por mínimo que seja, uma fresta em torno desse simbolismo que é tão maravilhoso, que é o simbolismo da alma humana buscando a verdade. Só isso, ok? Sei que se aconteceu ou não, o mais importante é o significado que nos traz. Mas eu tenho essa dúvida. Cristiana Vasconcelos. É verdade, Cristiana. Muitas vezes nós temos dúvida. Mas quando essas verdades acontecerem dentro de nós, nós vamos deixar para trás a dúvida e vamos ter a certeza, por mínimo que seja, porque aquilo está acontecendo em nós. Tá ok?
Com certeza tenho sede e fome da verdade. É isso mesmo, Gibson. Muito bem, a ponte que leva de José e Maria, a ponte até se encontrar com ser José e Maria para encontrar consciência crística. É isso? Bom, se eu estou entendendo aqui a colocação, existe uma ponte, né, Zacarias e Isabel, existe um lado da ponte é Zacarias e Isabel, que é o início da consciência que busca, e o outro estado da ponte, né, o outro pilar da ponte, é José e Maria. Entre esses dois pilares tem a consciência joanina, a consciência Jesus, e começa a saga da consciência crística, tá ok? Que nós vamos falar amanhã, beleza? Como saber em que estado de consciência me encontro agora? Olha, Igor, em você, todos esses estados de consciência estão presentes, porque eles são universais. No fundo, tudo isso está presente em você. Talvez você não esteja consciente deles. O objetivo de uma escola espiritual, como a Rosa Cruz Áurea, é nos levar a encontrar o caminho que transforme a nossa consciência para que nós possamos nos tornar conscientes disso. É esse o mistério, é esse o objetivo da escola. Como auxiliar os seus alunos e alunas a descobrir dentro de si essa ponte que leva do tempo e do espaço para a eternidade, já que tempo e eternidade já estão em nós. O problema é que nós não estamos conscientes disso. Percebe como é diferente? O nosso objetivo é esse, ok? Então, a grande pergunta que você deveria se fazer é: o que eu preciso fazer para que eu tenha certeza de que tudo isso está dentro de mim, para que eu me torne consciente dessas capacidades que estão em mim, ok? É isso, amigos. Tem aqui uma última pergunta, que o nascimento de Jesus na manjedoura, numa estrebaria, é simples? Mais ou menos, porque ali na manjedoura existem aqueles animais, não é? O boi, o burro, a vontade humana, que é ferrenha, ou a ignorância humana, que do ponto de vista espiritual, para o nascimento de uma consciência da eternidade, são animalescos. Mas é nesse estado, é nessa estrebaria, ou seja, é em nós, como nós somos, que o estado da eternidade nasce. Isso é super importante, Vivian, porque significa que nós não devemos postergar o nosso processo espiritual esperando que nós sejamos seres supraterrenos para colocar os pés no caminho. A grande beleza, e muito obrigado por ter colocado esse comentário, porque ele é fundamental. Se nós formos postergar a nossa busca espiritual até o ponto em que nós estamos perfeitos para encontrar a perfeição, nós perdemos o jogo. Quem busca a perfeição é o imperfeito. Por isso que toda busca tem início no estado em que nós estamos. E do ponto de vista da eternidade, o nosso coração realmente é uma manjedoura, é uma estrebaria. Ok? Muito bom esse comentário seu, é fundamental. Gostaria de saber mais sobre o processo de purificação. Moraes 10, minha sugestão é: entre na nossa página rosacruzaurea.org.br/contato
inscreva-se gratuitamente e você vai receber uma série de informações a respeito exatamente desse processo de purificação. O objetivo da escola como toda boa escola, é nos ensinar a como realizar esse processo de purificação da consciência. Diríamos até mais, não é só purificar, é transformar. Tá ok? O que significa o batismo de Jesus? Então, existem 2 batismos. Existe o batismo pela água, existe o batismo pelo fogo. O primeiro batismo é o batismo que diz respeito à alma natural. O segundo batismo diz respeito à alma supranatural que renasceu no interior do ser humano. Mas ser batizado significa que aquele atributo está sendo colocado nas mãos do próprio ser humano. Ou seja, é feita uma ligação, obviamente, uma ligação no começo com o batismo pela água, porque é preciso uma transformação inicial que vem do batismo pela água, porque senão o batismo pelo fogo queima. Então é preciso um caminhar. Primeiro batismo pela água. Já é uma transformação. É a alma natural que desperta para a busca espiritual. Essa alma que despertou na luz do Espírito, ela precisa ser batizada pelo fogo, porque é a próxima fase. A vida natural, a busca espiritual, o nascimento de uma consciência inicial espiritual, inicial do ponto de vista da eternidade, mas gigantesca do ponto de vista do tempo e do espaço, incompreensível para o tempo e espaço. E é essa consciência, Jesus, que ao ser batizada com o fogo, vai levar ao nascimento do terceiro estágio de consciência que nós vamos falar amanhã, que é o estado de consciência crístico. Ok? Então, amigos, é isso. Em uma escola espiritual, nós começamos o caminho como João. Todos somos João. Todos estamos buscando. Mas nós devemos colocar os pés no caminho que leva à consciência Jesus e, posteriormente, à consciência crística. Ok? Amigos, é isso que nós tínhamos para tratar hoje. Com certeza esse tema é tão extenso que não dá para ser tratado em 1 hora e pouco, como nós estamos aqui. Tá? Amanhã nós continuamos, e se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade amanhã para colocá-las, que nós vamos tentar respondê-las dentro da nossa capacidade. Tá bom? Agradecemos a presença de todos e nos vemos amanhã, novamente, às 8 horas da noite. Tá ok? Um abraço a todos, uma ótima noite e até.